Hoje celebramos o quarto dia de nossas festividades em louvor à Senhora dos Navegantes, a nossa novena. E neste quarto dia, nós somos convidados a meditar o seguinte: com Nossa Senhora dos Navegantes, enfrentar as tempestades do mar da vida. Este é o centro da nossa reflexão. E quando falamos em enfrentar as tempestades do mar da vida, nós falamos, antes de tudo, a partir da nossa fé em Jesus Cristo. E quando enfrentamos as tempestades do mar da vida a partir da fé, elas mudam, as tempestades, elas se tornam tranquilas. Então assim nós meditamos nesse dia. Vejam que, como sempre nós fazemos, meditamos a partir da palavra de Deus. E num primeiro momento, nós tivemos aquela história, aquela saga que é muito conhecida de todos nós, do profeta Elias. Ele, fugindo do medo da morte, a rainha o perseguia, ele foge para o monte e lá entra numa gruta, numa caverna. E diz o texto que Elias, fugindo, ele viu que aconteceu um barulho, um fogo, uma tempestade. Ele saiu, olhou, mas Deus não estava no fogo. O vento, depois veio um vento que derrubava as árvores, quebrava as pedras, Deus não estava lá. Mas de repente veio uma brisa suave, e diz o texto, ele entendeu que a presença de Deus se fazia ali. Então percebe que ele, o profeta, espera Deus de uma outra forma. Ele espera o Deus que vem acalmar as tempestades da vida, o Deus que vem com ímpeto, que vem destruindo tudo. Mas Deus não faz isso. Ele vem ao encontro das pessoas para trazer o outro lado da existência, o outro lado, como a gente diz, o outro lado da vida. E para isso é necessário que as pessoas, que nós compreendamos a presença de Deus a partir do seu projeto, que é a fé, que é a paz, a tranquilidade, a nova vida que Deus apresenta para nós, a nova vida que vem através de Jesus Cristo. Então nós compreendemos e ultrapassamos as tempestades da vida a partir daí. O mar da vida, a gente vê, compreender a vida a partir do Deus que em Jesus Cristo nos traz a paz, que em Jesus Cristo nos traz a certeza, que nos traz a segurança, apesar dos nossos medos, das nossas inseguranças. Então assim nós sentimos com Nossa Senhora dos Navegantes que é possível atravessar as tempestades do mar da vida. Assim é possível. E com o Evangelho nós temos ainda mais claro essa perspectiva, nós temos mais claro ainda esse ponto, esse momento que Jesus nos ensina como deve ser, como deve se integrar ao seu projeto de vida e liberdade. Percebem que no Evangelho de hoje a gente tem uma continuidade daquele momento em que Jesus Cristo tinha multiplicado os pães, e essa multiplicação similar foi um sucesso. Nós falamos de quantas pessoas que foram alimentadas? Lembram disso ou não? 5.000 homens, né? Então foi um sucesso a multiplicação dos pães.
É? Sim. E o sucesso da multiplicação dos pães poderia causar um tipo de tentação em Jesus Cristo. Não só em Jesus, mas nos discípulos. Tive sucesso, multipliquei os pães, alimentei uma multidão. Mas o Evangelho de hoje fala para nós: Jesus Cristo, ele não cai nessa tentação do sucesso, como já diz no capítulo 4, né? Ele despede a multidão, manda os discípulos embora, que os discípulos vão para o outro lado do mar, e ele fica sozinho rezando. Nada de tentação do sucesso, mas vocês vão, e a gente fica se perguntando, para onde Jesus manda os discípulos? Com certeza, ele manda para outro lado, para outras terras, as terras pagãs, como a gente afirma. Ele envia os discípulos que vão à sua frente, anunciando um projeto diferente, aos que não eram da sua raça, que não eram judeus. Com certeza ele manda para o outro lado, e fica sozinho, diz o texto, rezando. E o que será que Jesus fica fazendo lá? O que será que Jesus fica rezando? Com certeza ele fica rezando por si mesmo, né? E também pelos discípulos, para que os discípulos não caiam naquela tentação do primeiro momento do sucesso de Jesus, ao chegar em outras terras, mas que os discípulos cheguem lá com um jeito de ser diferente para evangelizar, para testemunhar a vida. Não a partir do sucesso, do êxito, mas cheguem lá, com certeza Jesus ficou rezando para isso. Mas na viagem, na navegação, acontece a tempestade. E os discípulos sozinhos no barco. Jesus continuava rezando. Então vocês entendem que quando o Evangelho fala desse jeito, ele diz que na ausência aparente de Jesus, ou momentânea de Jesus, a tempestade, ela causa medo. As tempestades da vida causam medo. Quem de nós não passou por tempestades da vida ainda, né? Todos nós passamos. Certos momentos da vida que a gente passa por cada uma, Por cada uma, e sentimos medo. Claro, a gente às vezes sente a tentação de desistir de tudo, né? De desistir de tudo, as tempestades da vida, a vida pessoal, a vida comunitária, a vida de família, nós muitas vezes sentimos isso. E a gente fica com medo de afundar. Pedro, ele tenta enfrentar as tempestades do mar, da vida, mas sem ainda compreender realmente quem era Jesus. E ele começa a afundar. E Jesus pede socorro. Ele diz: você, por que você não teve fé? Quer dizer, então, conosco não é diferente. Quer dizer, quando eu disse enfrentar as tempestades da vida a partir da fé, e é a partir da fé mesmo que nós devemos enfrentar as tempestades da vida. Não existe outro caminho. Nós levamos a vida, e quando encontramos o mar revolto, a nossa fé diz: não, você pode ultrapassar, você pode vencer, e assim a tempestade fica acalmada, pode vencer. Então percebe que nós temos isso com a palavra de Deus, Quando somos convidados a, com Nossa Senhora dos Navegantes, enfrentar os mares da vida, e eu já disse a vocês, repito, Nossa Senhora teve um momento que ela enfrentou uma tempestade na sua vida. Era Deus que falava de lá que você é convidada a ser mãe do Salvador, não sei o que, né? Mas que negócio é isso? Eu, ser mãe do Salvador? Mas ela disse com a fé, como já sabemos, eu aceito. Mas foi com certeza, não foi fácil para ela.
Tanto assim que diz o texto de Lucas, né? Que ela fugiu. E o momento que ela fugiu foi lá para as montanhas visitar sua prima Isabel. Mas com certeza não foi só para isso. Ela tentou fugir um pouco de tudo que estava acontecendo lá, do burburinho, né? do fuxico, né? Das fofocas todas que aconteceu em Nazaré, que era a cidade pequena. Ela com certeza também tentou fazer isso. Fugir um pouquinho para ficar livre um pouco de todos os comentários, né? Dos comentários. Mas ela enfrentou, sobretudo, a partir da fé. Sim, sim, ela disse sim. E o convite para nós todos hoje não é diferente. Nós que passamos por momentos duros, por momentos de prova, né? Dificuldade, esse tempo que a gente está assim inseguro, né? Inseguro. Será que vai acontecer? Será que vai chegar a pandemia na nossa casa? Será que vai chegar a doença em mim, né? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Não temos muito o que fazer. A única coisa que nós temos que fazer é conservar, se cuidar, se proteger o máximo que a gente pode, conforme as recomendações da saúde, né? Se proteger. E o resto a gente tem que crer, que acreditar, porque não podemos fazer outra coisa. Ajudar os outros a se protegerem também, não é? Não basta nós nos protegermos, mas ajudar as pessoas, sermos solidários nesses momentos difíceis de aflição, de tempestade. Porque nós vivemos a vida nesses momentos não a partir do sucesso, de quem impõe, que isso vai fazer bem, que aquilo lá não sei o que, mudando, não. Nós enfrentamos como deve ser. E com certeza Deus está conosco para isso. Nunca deixar de cuidar da vida, nunca deixar de ser solidário com as pessoas, nunca abandonar ninguém. Mas é assim que nós passamos as tempestades da vida. É assim que nós enfrentamos e com certeza vamos ultrapassar, né? Nada de falta de esperança, nada de desespero, mas as nossas iniciativas, as nossas ações é que vão dizer: paz, venha, né? Você acredita? Então faça isso. Acredita na vida? Cuide da vida. Acredita na saúde? Cuide. Acredita na fraternidade? Ajude os irmãos a se cuidarem. Seja a presença na vida de cada um para cuidar-se. É isso que a gente pode fazer. De resto, Deus, com certeza, em Jesus Cristo, Ele está conosco. Então, assim, nós, com Nossa Senhora dos Navegantes, ultrapassaremos os mares e as tempestades da vida. Amém.